Olá a todos, aqui é a Patrícia e hoje a gente estava fazendo o replay do dia 4, a gente falou sobre as estruturas do dólar, a estrutura do índice e novamente tivemos aquele problema, né, que a gente começa com os gráficos na tela e em algum momento entra mais um elemento aqui e a minha tela do gráfico ela simplesmente some, ó. Quando eu vou autorizar alguém, ela não volta para o Profit, é algum bugzinho do Profit, do gravador de tela, tá? Ele não volta pro Profit, ó, ele fica ali no Google Meet, ó, e não volta mais, ó. Então, a gente tinha esse início aqui, eu aceitei mais pessoas e não deu, mas, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula para vocês, exatamente como eu fiz com os nossos amigos, nossos alunos, nossos colegas, explicando as mesmas coisas que foram explicadas. Então, vamos seguir aqui. O que nós temos que sempre observar, né? Quais são as marcações mais importantes que a gente tem que fazer no nosso mercado do dia anterior? A gente tem que ter a máxima, que é essa aqui. Eu vou até nomear, né? Texto, lado direito, e vou botar máxima do dia anterior, que é dia 3 de fevereiro. Tá? Outro ponto que eu gosto de marcar sempre é o caixote do pivô de fechamento. E eu pego sempre a partir das 4 horas ali, 4, 5 horas, eu vejo como é que tá a região, e marco aqui um caixotezinho, tá? Essa é uma outra marcação que eu gosto. Assim como eu faço a marcação da máxima, eu faço a marcação da mínima. Mínima do dia 3. Vamos botar aqui mínima do dia 3. E também eu faço os 50%, que é uma região normalmente visitada e testada, que é uma região de polarização. Então, eu boto ali a minha barrinha de 50% na FIBO. Coloquei a barrinha de 50% da FIBO, eu gosto de mudar a aparência dela, para que eu rapidamente entenda que ela é uma 50%. Então, eu gosto de deixar um rosinha, uma linha de centro, um pouquinho mais grossinha. Se aqui eu sei que é a região de 50% do dia. Outro ponto que eu gosto, que às vezes funciona como suporte e resistência, mas não é todos os dias, que é a nossa POC. A nossa POC, ela vai mostrar qual foi a região do dia em que a gente teve um número maior de contratos. E, por coincidência, também foi a região de 50%. Como é de 50%, eu não vou criar uma linha em cima dela, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso digitar na minha linha de 50, que ela também vale como linha de 50% do dia anterior, né? 50% do dia anterior, mais POC. Então, aqui. E o último ponto de decisão. O último ponto de decisão vai ser se fecha gap. Então, onde é que fecha o gap? O gap sempre vai fechar no candle do fechamento. Essa região aqui. Bom, se essa região for fechada, que a gente sabe que o mercado ele tende a buscar a VWAP do dia anterior, VWAP mensal, as médias de 200, se é uma média de retração e impulsão, né, uma média magnetizada. Se isso acontecer, a gente tem que saber qual é a tendência do dia anterior. E a tendência do dia anterior é um grande canal de venda. Então, o mercado está em busca de alguma liquidez. A gente pode já querer meio que fazer aí um canalzinho aí, vamos tentar fazer um canal só de... um canalzinho só de
ilustração. Que ele pode seguir essa tendência, buscar essas regiões, perder essa mínima. Então, tá. Aqui vocês ignorem as amplitudes, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar play e aí nós vamos tomar nossas decisões. Lembrando que a máxima do dia anterior tá aqui, o pivô de fechamento tá aqui, o caixote de fechamento tá aqui. Então, nós vamos ver aonde o mercado vai abrir, se ele vai seguir e respeitar esse canal ou não. Se ele vai reverter ou se ele vai lateralizar. Que o preço só tem 3 direções. Mantém o que estava sendo feito, reverte uma outra direção totalmente divergente ou lateraliza. Agora vamos dar play, vamos aumentar um pouquinho a velocidade. Às vezes o livro visual é melhor que o volume profile aqui, tá? O livro visual. Que aqui ele começa a mostrar algumas escoras importantes, enfim. Ó, ele tá testando esse pivô. Ó, aqui eu já faço a venda. Aqui eu faço a venda. Por que que eu faço essa venda? Ele rompe, né, o caixote o pivô, ele já vai na VWAP do dia anterior, paga essa VWAP, e ele já faz o fechamento do nosso mercado. Em vez de botar 10 contratos, eu botei 100. Agora a gente joga o médio para trás, fazendo a compra, né, dessas regiões, e vamos jogar o médio lá para nossa, pode ser aqui, enfim, acima da máxima, né? Tendência vendedora. Se eu deixar o meu médio acima da máxima, dificilmente ele vai voltar lá, né? A não ser que troque a estrutura aqui. Bom, qual que é o objetivo agora? Esse caixote que ele tem que perder, né? Ele tem que perder essa região aqui. Se ele perder, ele pode fazer um pullback no 50% e voltar a descer mais. Aqui eu já calculo a minha amplitude pelos 10 candles do dia. Tendência vendedora eu jogo para baixo. Nessa primeira barra de amplitude, eu vou calcular o quê? O até onde o mercado pode ir. Então, eu faço uma Fibonacci, boto projeção de base e agora eu coloco aqui, ó. Eu sei que ele pode pagar 3 barras, tá? Lembrando que 161 de Fibonacci é um ponto de reversão. Então, aqui é uma área de atenção. 200% não sei se chega. E agora vamos aguardar. Esse é um ponto de reversão. Então, a gente vai observar. Pode ser que ele pague 100% da barra, vamos ver. E agora eu só vou monitorando, gente. Agora, a tendência é vendedora. Sempre que tiver esse tipo de estrutura aqui, ó, tá? Um candle pequeno de venda e 3 grandes candles com barras bem encorpadas, com quase nada de pavio, isso aqui é mercado vendedor. Se tivesse mais barras verdes entre eles, aí eu estaria em dúvida se ele ia voltar, ia só fazer um fundo, eu já ia virar a mão para compra. Então, eu fico de olho aqui, ó, na VWAP, que tá nessa região, no 50% do dia, e aí eu fico de olho no fundo. Ele tem que romper esse fundo. Ele pode até fazer um pullback na VWAP, mas ele tem que romper. Por quê? Porque eu tô vendida lá em cima. O meu médio tá lá em cima, tá? Então, eu vou antecipar, deixar rolar um pouco aqui, para não acelerar tanto, mas vai chegar um momento que a gente acaba fazendo uma compra nesse mercado para scalp. Por enquanto não, né? Por enquanto a gente não faz. Então, a ideia é que ele pague essas 3 barras. Ó, tem muita gente que saiu da venda aqui por causa dessa VWAP mensal e também porque ele rompe, ó, esse fundo. Mas ele tá buscando só liquidez próximo a essa VWAP mensal. Mas por que eu não saí da operação vendedora? Porque se eu colocar uma retração de FIBA aqui, ó, eu sei que ele está testando 50% de si. Então, eu sei que ele não pode ganhar. Então, assim, ele testou o pivô, ok, mas ele não perdeu os 50% de si. Tá? Então, por isso que eu segui vendida. Segui vendida
com a ideia dele romper esse fundo, né? Dele romper esse fundo aqui e buscar mais uma barra de amplitude. Ou seja, no nosso operacional, na abertura do mercado, tu já sabe a tendência, amplitude e o alvo dele nessa venda, tá? Que é essas regiões aqui. Aqui, perdão, tá? Da barra 3. Lembrando que o mercado, ele pode pagar o índice de 4 a 8 barras. Lembrando que normalmente 4 ele paga direto, e de 3 a 4 no caso, e as outras demais ele vai pagando nas suas reversões, nas suas retrações, tá? Então, como eu já tenho uma ideia aqui que o mercado pode vir aqui, ou pode vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa fibra para não ficar poluindo a minha visão. Outra coisa que eu posso já tirar, esses caixotes todos, né, que já marcaram como referência. Lembrando que essa aqui é a mínima de ontem, então se ele perder a mínima de ontem, novamente ele confirma a tendência vendedora. Provavelmente ele vai no meu alvo. Se eu precisar fazer alguma entrada, eu vou usar meu ponto de stop para referência, né? Aqui esse caixotinho do gap eu vou fechar. Ou seja, não é difícil, mas são muitas variáveis que a gente vai olhando. Então, eu sugiro para vocês, como a gente falou na aula, vocês construírem um mapa mental, um protocolo, um checklist, o que vocês quiserem chamar, tá? O que vocês quiserem chamar. Que vocês vão fazendo exatamente essas perguntas. Vocês vão analisando aonde o preço está, e dessa análise vocês vão dizer se mudou ou não mudou a tendência, se eu sigo o vendedor, se eu sigo o comprador, se esse tipo de volta, ó, se esse retorninho aqui vai ter força para me tirar dessa venda que estou vendida lá do topo, lá de cima, né? Onde o meu stop, que estaria aqui nessa região, quando o preço começar a ficar na barra 2, meu stop vem para essa região, que é uma coisa que até a gente não falou na aula, mas eu falo em todas as aulas, né, que é o nosso operacional. Então, agora eu sei que ele não pode ganhar essa... Ó, eu vou fazer um caixote, ó. Vocês podem usar caixote, vocês podem usar canal para olhar o preço. Então, aqui, ó, eu vou fazer um caixote. O que eu não quero? Eu não quero que ele suba essa parede do caixote. O que eu quero? Que ele perca o fundo do caixote. Porque meu alvo é esse alvo aqui, ó. Pela amplitude, ele pode vir até esse fundo. Então, ele pode vir nesses fundos aqui para subir. É bem tendencioso, né? Mercado bem bom de operar. Como eu falei também, quando é que eu vejo que o mercado vai dar uma reversão? Quando ele rompe máxima e mínima. Aí eu sei que o mercado vai fazer um fundo, e quando ele voltar comprador, ele vai rasgar para cima e vai virar comprador, né? É quando ele tem a máxima e a mínima rompida. E nesse caso ele não tem. Ele tem a mínima rompida com candles fortes, com grande presença vendedora, e quando ele se distancia da VWAP, ele tem vários retestos até que o momento que o preço desapega, né? Bem OLX, né? Desapega e quebra, ó, ele sai do caixote, tá? Então é isso que a gente quer, que ele caia, para que ele pague rapidamente aqui o nosso alvo. Lembrando que essa linha amarela é a mínima de ontem. Então, é isso que eu quero, se eu estou vendido. Que o mercado perca a mínima de ontem, porque se ele chegar na barra 2 e ele deixar um paviozinho aqui para baixo, um paviozinho, ó, da barra 3, ele não vai pagar a barra 3. Aí eu vou anular esse meu cálculo, ó. Eu vou anular esse meu cálculo. Por quê? Porque ele está me dizendo que ele não está pronto para pagar a barra 3. Então, eu vou esperar ele novamente retestar a sua VWAP, né? Ou a região de 50, ou essa região aqui da média de 200, que ele ainda não foi nela, para ele pagar a média de 200, ou a VWAP aqui, ó, tem uma VWAP mensal aqui em cima, ou seja, tem uma parede de um canal de baixa.
Ele pode também vir aqui testar isso aqui tudo para descer. É uma possibilidade. Então, eu só vou acompanhando o que ele está fazendo. O momento que eu vou me preocupar é se ele rompe esse topo válido, que é o topo maior. Esse topo válido aqui, ó. Porque se eu botar no gráfico de 15 minutos ou de meia hora, eu vou enxergar esse topo da abertura e vou enxergar esse segundo topo aqui, ó. Esses dois topos são os topos mais importantes para mim do dia. São eles que estão sustentando a minha venda, a minha tendência de venda. O meu mercado, a minha análise, né, de que o mercado ele é vendedor até morrer. Então, eu novamente vou avaliando esses fundos aqui e agora, ó, ele acabou de romper o fundo de si, ó. O fundo que gerou pullback, o fundo que lhe gerou um pullback na VWAP, esse pavio recusou, né? É um pavio de recusa. Ele não fecha muito acima, nem pensar em fechar acima do topo maior que a gente está observando. E agora sim, ó, ele está na segunda barra. Quando ele vai pagando as barrinhas, eu gosto de colorir elas. Vocês sabem que eu gosto de deixar elas rosinha, né? Então, eu deixo rosinha, sou bem empate mesmo, né? E agora sim, o preço tá indo para barra 3. Então, há uma possibilidade dele pagar a minha barra 3. Aumentou a possibilidade. Desde que ele não deixe o pavio aqui, ó. Ó, esse paviozinho que é o meu stopzinho que eu falei. Ó, ele não pode deixar somente o pavio, ó. Ele vai lateralizar para acumular, para romper. Por quê? Porque aqui a gente tem também um fundo de um canal, ó. Esse canal aqui. Ó, ele tem que romper e deixar o corpo fechado. E aí sim a gente vai observar. Agora a gente pode colocar uma FIBO, se a gente quiser, para ver até onde ele vai sustentar essa venda aqui dessa região. A gente bota uma FIBO, observa. Ele pode bater no 50% e subir. Deixa eu tirar isso daqui. Ele pode bater ou ele pode ir nos nossos alvos, que são essas esquinhas que a gente botou aqui. Para ele subir, normalmente ele não vai subir reto, tá? Se é uma região de fundo válido, que é o low. Então, aqui eu tenho fundo, aqui eu tenho fundo, aqui eu tenho fundo, aqui eu tenho low, que é o fundo maior do dia, tá? Então, aqui eu já vou pintar de rosa. Vou observar se ele vai chegar aí, né? Ele tá tentando fazer um movimento de pullback, né? De bandeira de baixa. Vamos ver se ele faz essa bandeirinha de baixa. Ó, se ele romper esse fundo aqui, como ele tá fazendo agora, e esse candlezinho aqui, olha o fundo desse candle, né? Ó, lateralizando novamente, ou seja, é um banho, né? Que ele pode estar fazendo esse movimento assim. Ó, chapeuzinho, né? Chapeuzinho a gente gosta de vender, porque o mercado ele sobe para vender, ele sobe para vender, ele sobe para vender. A gente sabe que é como se fosse movimentos em ondas, né? Tá chegando muito próximo ao nosso alvo final. Então, eu vou abrir mais. Ele já não vai, olha, ele já perdeu todos os pontos de retração. Chegou no alvo, eu vou zerar. Tá, eu vou zerar. Porque ele deixou um candle já de um pavio de fundo aqui, ó. Se ele cair mais agora, azar. Agora eu já zerei. Tô com 40 mil pontos na mão. O que eu vou fazer agora? Agora eu tiro essa fibra daqui. Tiro essas marcações. E vou esperar ele sair desse caixote, porque ele já andou bastante, desceu bastante. Faltou muito pouco para ele não pagar essa amplitude. Ele já está trabalhando abaixo da mínima. O que eu espero dele? Se ele for seguir vendedor, o que eu acho difícil, porque a nossa amplitude do dia deu o cálculo certinho, né? Acho que ele iria até aqui, dificilmente ele vai romper. Ele vai testar essa mínima de onde ele rompeu e vai voltar a descer, tá? O que eu acho que não vai acontecer, porque essa região foi a região de 200%, que é o que a gente espera que pague, tá? Ele não vai pagar. E se ele estiver fazendo retração para compra, para voltar até aonde? Até a VWAP. Agora eu vou botar uma projeção de Fibonacci do topo ao fundo
e vou observar. Vou observar esses movimentos. Se eu quiser entrar, eu tenho que entrar sempre num pivô, que nem ele fez agora aqui, ó. Esses fundos maiores. Você tem que descer para eu comprar, né? Descer para eu comprar. Descer no 50. Praticamente ele quase desceu no 50% aqui, ó. Para eu comprar. Vamos tirar esse negócio daqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. O melhor ponto de entrada dessa pernadinha de compra vai ser sempre no 50% dela, tá? Ou uma retração de fio. Lembrando que não é só pela amplitude, eu tenho que ter sinal, um martelinho, qualquer coisa, tá? Então, a melhor compra seria nessas regiões aqui, de 50%. E a venda? Como que a gente faz para vender, né? Lembrando que se eu entro aqui nesse martelinho, ó, agora ele foi numa região de retração, ó. O que eu posso fazer também? Eu posso ir comprando, tá? Se ele andar um pouquinho, eu vou defendendo a minha entrada. Isso eu posso fazer. Mas nunca usem o médio contra, porque isso aqui é usar o médio contra, né? Aumentando a minha posição de compra quando ele tá descendo, né? Agora que ele tá subindo, eu posso abrir mão de alguns contratos. Ó, eu vou vendendo até jogar o meu stop aqui, ó. Então, se eu comprei aqui, tá? Nessa região, por ser uma região de 50%, não tá errado. Mas observem que eu tenho que ter o rompimento de 50% e um pullback para ter melhor validação. Então, a minha melhor compra seria realmente aqui, ó, tá? O meu stop, ele fica atrás da mínima do que da entrada. Eu ainda estou em zona de risco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender mais um ou dois contratinhos até ficar ali atrás da variação, ó, tá? Agora, o meu stop eu boto ali, aqui. Entendeu como é que funciona? Porque ele pode vir de novo nesse fundo e depois subir mais. Então, é isso que a gente precisa lembrar, de fazer isso aqui. A variação, ele já rompeu 50%, né? Então, agora a gente só vai acompanhar. Qual que é o alvo dessa subida? Qual que é o alvo dessa compra? Ele retestar a mínima, né? E furar ela, porque se eu quero que ele suba mais, né? Então, eu quero que ele rompa essa mínima aqui, né? Até porque eu estou envolvendo um risco de 200 pontos para pegar aqui, para pegar pelo menos aqui 450, mas na VWAP vai dar ali quase 600 pontos, né? Então, o meu risco ele tem que ser sempre essa razão, 2 para 3, essa razão assim, 3 vezes maior o gain do que o stop, né? 3 para 1, enfim, tá? Só que como ele tem que trocar suas estruturas, vocês vão observar, né, que o mercado ele não tá subindo reto, né? Por quê? Porque eu tenho ainda a presença de vendedores, eu ainda estou numa região vendedora. Então, a gente observa que o movimento dessa subida, ele é bem resistido, né? Aí ele tá acelerado na velocidade 10, mas na hora que a gente opera, a gente observa que ele é um movimento que ele vai e volta, até ele ir ganhando as regiões. Beleza, ele pagou a alvo, gente. Pagou a alvo, tá? Então, o que eu vou fazer? Pagou um alvo. Eu vou esperar para ver se ele vai perder ou se ele vai tentar ir num alvo maior, que é essa VWAP aqui, ó. Lembrando que a média de 200, quando ela cruza a abertura, ela sempre vai jogar o preço para baixo e depois ela tenta buscar o preço volta, né? Tá? Então, eu vou zerar a minha operação. Não zerei na melhor parte, mas já deu uma pontuação interessante para nós. Tiro a minha venda aqui de baixo, né? Sempre cancelo e zero todas as ordens para não ficar nenhuma ordem pendurada, né? Para vocês não terem surpresa no outro dia, né? E aqui observe, né? Como o mercado ele bota travas, né? Como ele bota travas, né? O tempo todo. E aqui também foi um cálculo. Então, o nosso stop ele tem que ser muito bem calculado, tá?
Beleza. O que mais que faltou aqui para explicar? Bom, agora sim eu posso pensar em vendas. Quando que eu vou pensar em vendas? Aí eu volto a dizer, eu vou pensar em vendas quando ele testar um topo válido, né? Aí pode ser esse próprio topo, ou pode ser esse topo, seria melhor se fosse um topo maior, né? Então, o que eu vou esperar do mercado? Eu vou esperar que ele chegue próximo aqui a essa região. Então, eu coloco uma resistência com alarme, e quando o mercado chegar aqui próximo a essa região, eu vou observar se ele não vai romper o topo. Ele pode romper o topo e deixar um paviozinho, tá? Ele pode romper o topo e deixar um paviozinho, dizendo o seguinte, eu estou negando essa região de 50%, eu não vou subir porque eu estou ainda sobre os domínios da minha macro, que é vendedora. Tanto que eu ainda tenho, ó, topos e fundos descendentes, eu apenas fiz um respiro aqui para pegar a liquidez de VWAP, VWAP semanal e média, mas que eu ainda posso seguir vendedor, tá? Para eu dizer que o mercado ele é comprador, agora, a partir desse ponto, ele tem que romper esses topos válidos aqui anteriores, né? Seguir nessa estrutura de topos e fundos ascendentes, como ele está fazendo, né? Que é como se fosse um canal comprador, que a gente acabou surfando um pouquinho ele, né? É como se estivesse fazendo um canalzinho aqui, ó, tá? Só que eu não quero que ele volte, porque eu sei da minha análise, eu confio na minha análise. O meu primeiro candle, ele não foi rompido na sua máxima. Então, outra forma de saber é botar uma resistência lá no candle, no 50% do candle 1, e botar um alarme também. Então, eu sei que o mercado revalorizou o comprador, quando ele, além de romper, ele rompe 50% do candle 1 e aí ele começa a fazer pullbacks em cima e com topos e fundos ascendentes. Eu entro num desses pullbacks. Outra pergunta que surgiu foi giro de contrato, né? Que se eu fazia o tal dos giros de contrato e que o que seria o giro de contrato? Vamos supor que eu comprei numa região aqui, vou pegar uma região aleatória, tá? Eu comprei 10 contratos, tá? Fiz uma compra ali de, sei lá, 8 contratos. Aí, para eu acertar o meu médio, eu começo a vender. Ó, vendo? Vendi, fiquei com 2. Olha, ele tá indo lá negar a região. Quando ele fizer um pullback, eu vou recomprar. Ó, quando ele faz a mínima, eu compro de novo mais um, ó. E se o preço subir a favor, tá? Ó, que nem agora, tá tentando fazer mais um topo, eu vou aproximando novamente, tá? Mas claro que se ele estivesse subindo, não ia aproximar tanto, né? Então, assim, a cada pullback a meu favor, né, da compra, eu vou comprando mais contratos e conforme ele vai andando, aí eu vou novamente, eu vou vendendo mais contratos, eu vou pagando para sair dessas regiões de briga. É assim que mais ou menos funciona esses giros de contrato que a gente faz. Mas os melhores giros sempre são respeitando o pullback quando o mercado vai a favor, né? Não quando ele vai contra. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as perguntas, as dúvidas que surgiram, né? A gente deixou bem claro para que serve a bendita amplitude. Ela também são os pulsos, né? As barras de amplitude, ela acaba sendo os pulsos, né? Do mercado, de uma região mais baixa para uma mais alta, no caso de uma compra, ó. Pode ver, ou seja, para cada entrada que eu der, ele paga uma amplitude, seria uma onda. Aqui ele pagou duas, né? Foi um extraordinário que ele fez aqui, né? Praticamente sem parar, ele foi reto, né? Pela barra, mas amplitude é isso, tá? É por isso que a gente calcula. E também porque ela te dá exatamente o alvo, né? O alvo, se ela está em tendência de venda ou se ela está em tendência de alta. Ok, então a média de 200 respeitou. Ele deixou um pavio aqui na região de 50. Ele já está querendo perder o fundo de si, que é esse aqui. Ó. E aí ele vai voltar para as tendências vendedoras. Então essa linha já me serviu, já tiro ela daqui, porque ela serviu só para marcar a máxima, né? Seria só fazer o teste. E aí eu posso, por exemplo, brincar, voltar a vender. Eu posso voltar a vender, posso voltar a fazer a tendência do mercado, tá? Aí eu tiro já esse canal daqui, que ele já serviu.
E agora eu vou apostar em vendas. Lembrando que, claro, para vender, espera ele subir, fazer a bandeira de baixa para a gente vender, tá? Busquem estudar sobre essas vendas, tá? Bandeiras. Busquem estudar estruturas de mercado, essas bandeirinhas, tá? Aqui ele fez uma mega bandeira de baixa. Aqui eu vou começar a jogar meu médio para trás, ó. Joguei meu médio, como eu tava só com 2, 3 contratinhos, joguei meu médio só pro topinho. O meu stop vai ficar ali naquela acima, né? Eu tô arriscando, segundo minha barra de stop, ó. Eu tô arriscando 31 pontos, né? Pra pegar um fundo. Então, lembra disso. Onde é que vai ser minha saída aqui, ó? Eu posso tentar minha saída aqui onde tem essa escora chamando o preço, ó, nessa região aqui. Eu não sei se o mercado vai chegar até lá, até o final do dia, né? Você vai me estopar. Mas tem um alvo aqui para baixo, ó, nessa região. Então, são 1.190 pontos a mais. Não sei se ele vai ter fôlego. Por quê? Porque o mercado já pagou muita pontuação, tá? E outra, esse alvo aqui de baixo, que tá chamando preço, vai além da barra 3. Então, pode ser uma escora fake, tá bom? Então, eu não vou acreditar muito nisso aqui. Bom, mas mesmo assim, eu tô arriscando R$30 e já tô com 42, né? Então, já tô no game. Vamos observar qual é a região que ele tá. Ele pode lateralizar. Eu quero que ele perca sempre os fundos, né? Então, eu vou sempre botando a barrinha de fundo. E ele pode voltar na VWAP, de repente, seja um alvo bom, tá? Então, é isso que a gente discutiu, no índice, no caso. E no dólar, como que foi o dia do dólar? O dólar, como eu botei lá no grupo do WhatsApp, lá no videozinho, ele tava com uma tendência mais para compras, né, inicialmente. E eu acho que eu fiz até um scalpzinho vendedor nele, deixa eu lembrar. Mas o dólar é a mesma coisa, ó, ele abre abaixo de 50%, ele ganha, depois ele perde o pivô do fechamento, ó, ele entra nesse caixote, aí ele perde a mínima do dia de ontem, não é? Ele faz um pullback na VWAP e perde a mínima do dia de ontem, e aí ele começa a respeitar mais o canal de baixa, ou seja, as PETAX, todas as prévias de PETAX saíram aqui para baixo, né? Então, assim, o dólar, ele acabou sendo dominado pelas prévias de PETAX, tá? Por isso que ele veio para baixo, porque a primeira e a segunda prévia saíram aqui, mas todas as demais, a terceira e a quarta, saíram para baixo. Foi isso que fez ele descer. Porque o dólar ele não respeita tanto a estrutura, tá? Por isso que é tão difícil operar dólar. Ele não respeita tanto as estruturas. Ele respeita principalmente as prévias de PETAX e essa divergência de cálculos que existe do câmbio, né? Esse monopólio aqui do câmbio. Então, os caras meio que manipulam sempre essas PETAX aqui e botam o dólar aonde eles bem entenderem, tá? Mas isso aí foi o que aconteceu nessa aula ao vivo hoje do simulador. Foi uma aula muito gostosa, com bastante dúvidas. Teve pessoal perguntando sobre o médio, como coloca, como fazer de contrato, perguntando sobre as barras, sobre canal. Então, foi tudo bem respondido, mas infelizmente eu não vou soltar mais um vídeo igual da última aula, que ficou só a tela preta e as vozes e não apareceu o gráfico. Eu tenho que reinstalar o Meet, eu vou ver o céu no Profit, o problema que aconteceu, porque não, nas outras gravações deu, né? É só nessa que não tá ficando. E quando eu faço gravação no simulador com vocês, naquela gravação de 1 hora, no particular, funciona super bem, né? É só porque eu acho que tá ingressando mais gente e eu saio para poder aceitar e não volta, né? Talvez eu possa também, quando aceitar que sair da tela, porque vocês estão vendo ao vivo, né? Quem tá ao vivo tá vendo o gráfico, é só na gravação que não grava. Eu posso novamente voltar lá no Profit e clicar no Meet, né? E de novo compartilhar a tela, janela, enfim, tentar ver se é isso que tá acontecendo. Tá bom? Que ele não consegue voltar pro gráfico quando eu aceito o pessoal na reunião.
E também posso deixar para aceitar automático, né, pessoal? Mas então tá, meus amores, era isso aí. Acho que era isso aí. Vamos estudar, vamos praticar. Vocês têm total acesso à minha pessoa para mandar os relatórios, para mandar os relatórios de simulador, para mandar dúvida, para tentar ver se vocês conseguem enxergar que dólar nem sempre vai dar compra, somente compra, que em algum momento ele vai ter o viés vendedor dele, desde que ele obedeça os critérios do checklist e do mapa mental que vocês ficaram de construir. Então é isso, pessoal, não temos muito segredo não, tá? Não temos muito mais segredos não. É isso aí, perdeu a mínima, pivô de fechamento, tá abaixo dos 50% do dia anterior, do VWAP, de todas as médias, tá perdendo os fundos, pessoal, espera o pullback aqui, ó, e vende, seja feliz, vamos enriquecer, tá bom? Beijo grande, sucesso, até mais.